Vamos aqui iniciar mais uma aula de mecânica analítica. Hoje a aula 19ª aula, ainda falando sobre dinâmica de sistemas mecânicos. Por favor. Aí. Programação dessa aula vamos falar de dinâmica de sistemas mecânicos, variáveis generalizadas e nos dedicarmos a vínculos geométricos. Aqui está a referência que eu estou adotando para estas aulas, livro-texto do Crandall. Para frente. Então, um pouco de vínculos geométricos. Um vínculo geométrico é qualquer requisito que atua para reduzir o número de graus de liberdade de um sistema. Estes requisitos podem assumir muitas formas. Por exemplo, o requisito de que a haste na figura 30 permaneça no plano do papel é um vínculo geométrico. Da mesma forma, o requisito de que as massas na figura 31 se movam ao longo do eixo X também é um vínculo geométrico. Vamos para frente. Como outro exemplo, considere o caso de rolamento vinculado da figura 32. Vamos ver a figura para frente, depois vamos voltar, por favor? Aí, então, nós temos aí, essa figura 32, é o chamado o exemplo de rolamento vinculado. Né? Tem a figura A e a figura B, onde é um cilindro em que ele rola e o deslizamento é permitido na figura A. Na figura B, é um cilindro que rola, mas aí o deslizamento não é permitido. Nós não temos deslizamento no ponto B. Né? Então, letra A, quando o deslizamento é permitido, x e θ, x, olha lá, x, qual que é? É a posição linear aí a partir do ponto O, né? X é o deslocamento do ponto O até o ponto B. O ponto B está exatamente abaixo do cilindro. Então, esse X e o ângulo θ, né? E o ângulo θ que é visto na figura, eles são independentes quando se tratar de deslizamento, quando o deslizamento é permitido. Então, x e θ são independentes, porque já que o deslizamento é permitido no ponto B, não existe uma relação, né, que esteja relacionando x e θ. Então, por isso, nós temos duas variáveis independentes aqui, x e θ. No caso B, não. Como eu não permito, eu estou considerando que não há deslizamento no ponto B, B maiúsculo, então significa que, nesse caso, as duas variáveis, tanto x como θ, elas são dependentes. Né? Quando o disco rola sem escorregar, então x, eu posso escrever x como proporcional a θ, x igual a um Bzinho vezes θ. Onde o Bzinho é o raio, né? Vamos voltar? Então, aí, o disco de raio Bzinho é vinculado a permanecer no plano do desenho, né? Então, tem um vínculo aí. Estou considerando que o disco ele permanece no plano do desenho e em contato com a linha horizontal. As coordenadas x e θ constituem um conjunto completo de coordenadas generalizadas em ambos os casos. Para frente. No caso A, supõe-se que o disco é livre para rolar ou deslizar, de modo que x e θ são independentes. No caso B, uma restrição adicional requer que o disco role sem deslizar, de modo que qualquer alteração em θ requer uma alteração em x, e vice-versa. Se o segmento de reta CD
é escolhido de forma que dê coincida com O, quando a coordenada x do centro C é zero, então a relação entre x e θ é dada por x igual a b vezes θ, equação 184. Para frente. A equação 184 é uma declaração analítica do rolamento vinculado. Observe que a equação 184 relaciona coordenadas generalizadas de um conjunto completo, mas é independente do tempo e não contém variáveis variacionais infinitesimais. Para frente. Tal vínculo, por não depender do tempo explicitamente, ele é denominado escleronômico. Observe também que a equação 184 implica no seguinte vínculo nas variações infinitesimais. Se x igual b vezes θ, então a variação em x, ΔX, será igual a b, o que multiplica a variação em θ, equação 185. À frente. Um tipo diferente de restrição é encontrado, ou de vínculo, né? Um tipo diferente de restrição ou de vínculo, são duas palavras sinônimas, é encontrado em problemas de movimento forçado. Um exemplo simples é ilustrado para os dois casos mostrados na figura 33, próxima. Em ambos os... Aí. Então, aqui eu tenho a figura 33, mostrando um vínculo variante no tempo. Variante no tempo. A letra A, que eu tenho aí? X1 e X2 são independentes. X1 é a posição do carrinho 1, de massa M1. X2 é a posição do carrinho de massa M2. No caso ali, a letra A, o X1 e X2, eles são independentes, né? No caso aqui da letra B, repare que X1 agora ele não tem um movimento independente, porque ele é forçado a seguir um histórico temporal prescrito, ou seja, ele é forçado a seguir uma função do tempo de entrada aí, né? Então, X1, a posição do carrinho 1, ela é dada por uma G de T, né? Que essa G de T é fornecida por um atuador externo. Então, voltando. Então, é isso. Em ambos os casos, as duas massas são obrigadas a se deslocar ao longo do eixo X. As coordenadas x1 e x2 constituem um conjunto completo. Para frente. No caso A, as coordenadas são também independentes. No caso B, um atuador externo está conectado ao bloco de massa M1. Ao invés de estudar a dinâmica das massas e do atuador, idealiza-se que o atuador restringe a massa M1 a executar uma dada função temporal x1 igual g de t, onde a função g de t depende das propriedades do atuador e do seu cronograma de operação, independentemente do movimento de M2. Isso significa que foi introduzido um vínculo variante no tempo, dado por x1 igual g de t, equação 186. Para frente. Resta apenas uma única coordenada independente, x2. Observe que, um minutinho. Observe que 186 é uma equação que relaciona coordenadas generalizadas e o tempo, mas não contém variáveis variacionais infinitesimais. Tal vínculo, por depender explicitamente do tempo, é chamado
reonômico. Observe também que a equação 186 implica no seguinte vínculo nas variações infinitesimais. O ΔX1 é igual a zero. Equação 187. Para frente. Um vínculo geométrico que pode ser expresso analiticamente como uma equação que relaciona coordenadas generalizadas e o tempo é dito ser holonômico ou holônomo, como se queira. Todos os vínculos ilustrados até agora são holônomos, pois não? Para frente. A propriedade mais importante de um vínculo holônomo é que existe uma correspondência biunível entre um vínculo nas coordenadas generalizadas e um vínculo nas variações infinitesimais. Esta correspondência é ilustrada pelos pares de equações 184, 185 e 186, 187. Se todos os vínculos de um sistema são holonômicos, essa correspondência implica que o número de coordenadas generalizadas independentes em um conjunto completo é igual ao número de graus de liberdade. Para frente. Acabou. Sim. Então, uma aula curta, com muitos conceitos aí, e pedimos atenção do aluno, retornar aí, estudar o tema para aprender. Então, vamos terminando a aula por aqui. Muito obrigado. Daqui a pouco, mais uma aula.